Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência, capítulo 11 da simitologia e da tipologia, livro dos médios. Então, a questão de número 140. Então, Kardec aqui, agora, ele vai nos apresentar uma história correspondente. Então ele diz aqui, terminando já a anterior, eis aqui um exemplo notável do emprego espontâneo da simitologia. Então, dando sequência, Kardec dizendo assim, um dia, na sua sala de visitas, onde muitas pessoas se ocupavam com as manifestações, um senhor do nosso conhecimento recebeu uma carta nossa. Enquanto a lia, a mesa que servia para as experiências veio repentinamente colocar-se-lhe ao lado. Olha só, a mesa veio, repentinamente colocar-se-lhe ao lado. Então, aquele senhor recebeu a carta e a mesa, vamos usar aquele termo assim, como se a mesa fosse uma pessoa curiosa, que chega assim e fica observando, a mesa veio, repentinamente colocar-se-lhe ao lado daquele senhor. Quando ele lia a carta, ele abriu a carta e estava lendo. A mesa veio repentinamente se colocar ao lado dele. Concluída a leitura da carta, ele a foi colocar sobre uma outra mesa, do lado oposto da sala. Aquela mesa o acompanhou e se dirigiu para onde estava a carta. Surpreendido com essa coincidência, calculou o destinatário da carta que entre esta e aquele movimento alguma relação havia e interrogou a respeito o espírito, que respondeu ser o nosso espírito familiar. Informado do ocorrido, perguntamos, por nossa vez, a esse espírito, qual o motivo da visita que fizera aquele senhor? A resposta foi: é natural que eu visite as pessoas com que te achas em relação, a fim de poder, se for preciso, dar-te, assim como a elas, os avisos necessários. É, pois, evidente que o espírito quisera chamar a atenção da pessoa a quem nos referimos e procurava uma ocasião de cientificá-la de que estava lá. Um mudo não se houvera conduzido melhor. Então, olha só para você ver. Agora, nós temos que entender uma coisa. A mesa é impregnada, vamos usar esses termos assim, porque outros termos podem confundir a cabeça das pessoas. A mesa, ela impregnada do fluido animalizado das pessoas ali presentes, da energia vital das pessoas presentes,
das energias perispirituais das pessoas presentes, mas a vontade do espírito, porque é o que comanda naquele momento ali, quem comanda aquilo ali é a vontade, o desejo do espírito presente. Então, aquelas energias todas, né, manipuladas pelo espírito, e uma vez que passa a impregnar aquela mesa, então aquela mesa ela passa por um período de uma vida fictícia devido à vontade do espírito, devido às energias manipuladas de todos presentes pelo próprio espírito e impregnada ali naquela mesa. Então a mesa ela passa a possuir a partir de então uma vida fictícia, né? Devido a todos aqueles fluidos, inclusive a energia vital de todos ali presentes, que o espírito usa todas essas energias para impregnar todas as entranhas daquela matéria, daquela mesa, o que a partir de então, depois dessa impregnação, dessa imantação, o espírito apenas direciona a sua vontade, o seu desejo, levando essa mesa a dar pancadas, levando essa mesa a se movimentar para a esquerda, para a direita, indo até certas pessoas, voltando, arrasta para lá, arrasta para cá, mas o comando é do espírito. Agora, como nós dissemos, se não há presente no recinto médios de efeito físico, detentores desses fluidos todos que nós acabamos de dizer, o espírito pode ter vontade, ele pode desejar, ele pode querer movimentar aquela mesa para onde ele quiser, que ele não consegue, a não ser um espírito evoluído, que não mais necessita das nossas energias no nível evolutivo qual nós nos encontramos, a não ser os espíritos evoluídos. Então, olha só, então às vezes as pessoas não raciocinam a respeito desses fatores, né? Ah, mas a mesa se movimentou para lá, a mesa se movimentou para cá. Então quer dizer que aquela mesa ali, ela tinha vida própria. Não, ela não tinha vida própria. A vida ali era fictícia. É a vontade do espírito que encontrava-se ali no mesmo ambiente, né? E se fazendo presente a todos que estavam ali presentes através desses movimentos, uma vez que naquele período primário, primitivo das comunicações, esse era o meio de comunicação existente. Futuramente que foi, né, com o passar dos anos, que foi modificando, chegando ao ponto da psicografia, né? O médio que aposta-se do lápis, a psicofonia, através da vidência, a comunicação através da vidência, através da audição,
Mas lá naquele princípio lá, era só as pancadas, né? Então, por isso que o tema é da sematologia e da tipologia, né? Então, na questão 141 é uma sequência, ó. A questão 141 é uma sequência da 140. Não tardou que a tipologia se aperfeiçoasse, olha só. Não tardou que a tipologia se aperfeiçoasse e enriquecesse com um meio de comunicação mais completo. Esse tipologia se aperfeiçoasse e enriquecesse com um meio de comunicação mais completo, isso é relativo. É relativo. Porque mesmo assim aí ainda não encontra-se o processo finalizado, não. Então, olha só para ver, ó. Mais completo. O da tipologia alfabética, né? O da tipologia alfabética, que o espírito, ele, através das pancadas, então cada pancada significava uma letra e tudo mais, e, né? Que consiste em serem as letras do alfabeto indicadas por pancadas. Então, nós vemos nesse processo que é relativo, porque para a conclusão final ainda falta muita coisa ainda. Então, existiu a tipologia alfabética, né? Que consiste em serem as letras, que consiste em serem as letras do alfabeto indicadas por pancadas. Pode obter-se com o método adotado, a mesa dará tantas pancadas quantas forem necessárias para indicar cada letra. Então, olha para você ver na época lá como era difícil, né? Isto é, uma pancada para o A, uma pancada para a letra A, duas pancadas, né, para o B, né, e assim por diante. Então, só que você observa uma coisa. Pensa bem. Uma pancada, a mesa dava para a letra A. Duas pancadas para a letra B. Agora pensa bem. Escrever um livro desse jeito. Que dificuldade. E, no entanto, naquela época, eles não viam dificuldades. Os médios eram todos engajados na responsabilidade, no compromisso assumido. Eram todos interessados por aquele fenômeno natural. Todos se entregavam de corpo e alma, vamos dizer dessa forma. Agora, hoje em dia, então nós temos que analisar que naquela época ainda não existia a doutrina dos espíritos, ela estava surgindo, ela estava se materializando, vamos usar esse termo, né? Através de Hipólito e Leon Denis Rivail. Hoje em dia, nós temos 5 obras básicas: Livro dos Espíritos, Evangelho, Livro dos Médios, né? O Céu e o Inferno e a Gênese. Outros livros também, como O que é o Espiritismo, obras póstumas. Nós temos de Allan Kardec também, outras obras, mas vamos simplificar, as 12 revistas espírita. Nós temos mais de 500 obras de Chico Xavier, mais de 250 obras de Carlos Bacelli.
Nós temos mais de 200 obras também. Me desculpe, mas eu ainda não analisei esse catálogo. Mas nós temos um número muito grande também de obras de Divaldo Pereira Franco. Nós temos várias obras de Leon Denis, Camilo Flammarion, Gabriel Delanne, né? Quem mais? Não, basta, tá bom. Porque a doutrina dos espíritos se resume nesses aí. Com toda sinceridade, com todo respeito, mas se resume nesses aí. Então, hoje, nós temos o trabalho apenas de abrir um site ou ir a uma livraria espírita, né? E ali, quanto é esse livro aqui? Olha só para você ver. Eu tenho um amigo que comprou um livro, Francisco de Assis, acho que é por João Nunes Maia, né? Um tesouro, o livro que ele comprou, Francisco de Assis, por João Nunes Maia, né? Esse livro é um tesouro na literatura espírita. Pagou R$13, agora em 2012. Não vou dizer nome do amigo por questão de ética. Ele pagou R$13 num livro desse. É um tesouro da literatura espírita. Então, o que eu quero dizer com isso? Hoje nós temos tudo para estudar corretamente, para fazermos o certo desde o princípio, para iniciarmos através da teoria e não através da prática. Nós temos tudo. Não só literatura espírita, como outras literaturas também aqui na Terra, que são formas de ensino, né? Mas é engraçado. O desânimo dos médiuns, o desânimo, a preguiça dos dirigentes de casa espírita, não é generalizando, não. Tão grande. Gente, hoje nós temos tudo. É só abrir o site, é só ir na livraria, abrir o livro como aqui eu tenho à minha frente o livro dos médiuns, prontinho, né? Analisado, revisado, esmiuçado, de tudo quanto é forma por Allan Kardec. E muitas pessoas ainda reclamam. Se as pessoas soubessem a riqueza de um livro, as pessoas não reclamariam. Mas a gente entende que é o fator evolutivo, né? Tem pessoas que dizem assim, eu não sou muito chegado aos estudos, não. Eu já gosto, mas é da prática e pronto. Ele vai tombar o caminhão na próxima curva. como se diz um amigo meu. Ele vai tombar o caminhão na próxima curva. Ele não vai longe, não. A passagem dele pela Terra aqui é meteorítica. Então a gente entende, mas é difícil, né? Olha para ver, naquela época, para escrever uma mensagem, uma carta, escrever um livro, pensa bem, para escrever A, uma pancada, B, 2, C, 3. Agora pensa bem para escrever paralelepípedo. O que esses espíritos arrumavam? Paralelepípedo. Nossa Senhora, o que é pancada? E os médios tinham paciência, os espíritos tinham paciência, né?
os dirigentes ali, eles tinham paciência. Eles ficavam ali horas e horas para escrever, às vezes, nenhuma página. Agora, hoje, é só a pessoa estudar, trabalhar, exemplificar, né? Policiar os pensamentos, disciplinar o seu eu. E persistência, assiduidade, exercício, que daí a pouco ele está psicografando. Psicografias que foge do seu nível intelectual, conteúdo que foge do seu nível intelectual. Nós temos livros mesmo, por exemplo, nós temos 9 livros psicografados, mais uns 3 ou 4 só que foi editado até agora. Nós temos livros de 220 páginas, que juntando todas as meia hora, 40 minutos de psicografia, um livro de 220 páginas corresponde a 6 horas de psicografia. 6 horas. Através de nós, esses espíritos psicografaram, através de nós, livros de 220, 230 páginas, 180 páginas, em 4 horas e meia, 5 horas, 6 horas. Isso foge ao nível intelectual, foge à capacidade do médium aqui. Quer dizer, eles é quem passam. Não tem nada a ver com o médium. Porque vamos pensar assim, escritor nenhum na Terra, no corpo físico, consegue escrever uma obra, por mais simples que seja, de 220 páginas, em 6 horas. Então, por aí, percebemos a facilidade que os espíritos, com o passar do tempo, né, encontraram. Agora, isso, nesse processo evolutivo da sematologia e da tipologia, isso ainda não é nada. 6 horas, isso não é nada. E um dia em que os médios materializarão livros em questão de 20, 30, 40 segundos. E um dia em que não vai existir mais livros aqui na Terra. Um dia o eu não necessitará mais desses livros que nós temos aqui. Nós não vamos necessitar mais desses livros. Vamos usar aquele termo simbólico assim. Isso aqui vai ser jogado no lixo. Mas como assim? Isso é falta de respeito. Não, gente, entenda, por favor. É o processo evolutivo. O dia que nós conseguirmos gravar todo esse conteúdo aqui na nossa memória, na nossa consciência, no nosso eu, nós não vamos precisar mais recorrer a um livro. Por que nós recorremos a um livro? Porque nós ainda não temos aquele conhecimento registrado, gravado no nosso eu. Então nós temos que recorrer aonde é que se encontra aquela matéria que nós procuramos, que buscamos. Por isso que nós buscamos nos livros. Porque você entende que essa questão está relacionada à evolução do espírito? Por exemplo, você acha que Dr. Bezerra de Menezes,
o professor Eurípides Barçanufo, você acha que eles precisam abrir os livros na colônia onde eles residem, trabalham e vivem? Você acha que eles precisam, hoje eles necessitam ainda de abrir livros para poder ficar lá sentado embaixo de uma árvore, lendo, depois eles fecham o livro e esquecem tudo? Você acha que Bezerra de Menezes, né, doutor Bezerra de Menezes, professor de Barçanufo, você acha que eles precisam abrir o evangelho? Não, gente. Eles trazem o evangelho no seu eu. Eles vivenciam. Eles praticam o evangelho 24 horas. Até porque esse termo 24 horas também é simbólico, porque ele está relacionado ao nosso nível. Mas no nível deles não existe 24 horas mais. Então, eles são o próprio evangelho. Eles é o evangelho. Eles é fonte viva. Eles é o pão nosso. Eles é o livro dos médiuns. Eles são toda a literatura espírita. Eles não precisam abrir um livro aqui, outro ali, para poder discutir esse assunto. Eles trazem neles já, gravado, registrado, todas as leis do Criador, que um dia nós também chegaremos a essa condição. Vamos para o próximo vídeo.